Nosso desafio, cada dia, ele vem se tornando mais intenso, né? Porque a TSEA cada dia mais também vem crescendo a complexidade dos equipamentos, os tamanhos, e isso traz uma nova complexidade para o nosso universo logístico. Então, para quem gosta de desafio, aqui é o lugar, né? A gente fala que a TSEA é o lugar porque e fazer isso acontecer da melhor forma possível, né? Com entrega de qualidade. Desafios na logística sempre vão existir, né? O que difere o time é como você transpõe esses desafios e faz a entrega acontecer. Olá, seja bem-vindo ao TSEA Talks, o podcast da TSEA. Aqui a gente reúne ideias, pessoas e assuntos ligados ao setor de infraestrutura energética crítica. Eu sou Danilo Girundi, o host do programa, e hoje o episódio é sobre desafios logísticos. Com a gente, Sara Almeida, gerente de comércio exterior da TSEA. Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. E também a Josi Faisticker, que é head da Supply Chain aqui da TSEA. Muito bem-vinda e obrigado pela participação. Obrigada, Danilo. Obrigada pela oportunidade. Vamos juntos aqui começar falando sobre o que são desafios logísticos. Quando a gente pensa nisso, numa empresa que é a TSEA, que transporta toneladas e toneladas até chegar o produto ao cliente. Como que as pessoas têm que imaginar esse desafio? Quem começa? Bom, eu acho que o nosso desafio, cada dia, ele vem se tornando mais intenso, né? Porque a TSEA cada dia mais também vem crescendo a complexidade dos equipamentos, os tamanhos, e isso traz uma nova complexidade para o nosso universo logístico, né? Então, eu acho que a gente pode citar os maiores desafios, é realmente estar atualizada com as melhores soluções logísticas possíveis e atendendo fielmente o prazo estabelecido dos nossos clientes, né? E um dos nossos grandes desafios também é em relação à parte produtiva, né? O alinhamento de liberação do equipamento, a gente passa aí por estudo e análise também de todo o trajeto, né? Que essa grande máquina vai passar até chegar ali no cliente final. Então, eu acho que é isso. Quer complementar, Sara? É a questão da viabilidade, né? A gente tem questão de legislação, então tem questão de infraestrutura. Então, tudo isso impacta diretamente nessa entrega para ser uma entrega com um nível de serviço elevado que a gente espera, né? Mas essa parte não é fácil, não. Por exemplo, fechou aqui, vai entregar lá no Rio Grande do Sul. Isso não é fácil de chegar lá no... Tranquilo, Danilo, super tranquilinho. Por exemplo, quando chega um projeto desses, quanto tempo que demora depois que o comercial faz a parte dele, passa para vocês e entrega o telefone do cliente para realmente estabelecer essa parte logística, entregar também quanto tempo, qual que é o prazo, qual é o caminho? Isso é relativo, né? Mas o que a gente faz sempre a gente trabalha com o nosso cliente, uma reunião de kickoff. Então, a gente faz esse alinhamento prévio, entende quais que são as regras e normas que a gente precisa seguir internamente também no quesito de segurança, porque cada um tem uma regra estabelecida. Então, a gente trabalha isso em conjunto com o cliente, traz o transportador também para dentro, né, dessas reuniões, e a gente estabelece para que a gente consiga atingir o transit time lá, o prazo estabelecido junto com esse cliente. Então, isso pode variar de 3 meses a 6 meses, dependendo do tamanho do projeto. Só para poder fazer o projeto logístico. Só o estudo logístico. Exatamente. Mas quando a gente fala de logística, não é só, por exemplo, o produto pronto para ser entregue para o cliente. Como você é responsável por todo o supply chain, tem toda a parte de fornecedor também, tudo isso também tem que olhar para poder garantir que prazos sejam cumpridos e acertados de forma adequada? Sim, com certeza, né? Desde a embalagem, como a gente vai colocar em cima da carreta, como esse transformador e os acessórios vão ser fixados em cima da carreta, para que a gente também não tenha nenhum risco, tudo isso tem que ser verificado também, né? Então começa bem antes. E tem que ter um bom alinhamento também do fornecedor de embalagens. Hoje a gente tem o fornecimento de embalagens just in time, porque a nossa expedição é pequena, não comporta acumular e armazenar grandes embalagens. Então, tem que ser tudo muito bem alinhado e tudo isso faz parte do processo logístico. Companhias grandes, iguais à TSEA, por que elas têm que enxergar a logística não como algo operacional, mas sim como estratégia? Eu acho que a TSEA também enxerga a logística como algo estratégico, né? A estratégia da logística, ela se inicia antes mesmo da fabricação do transformador, né? Ao trazer materiais importados no tempo certo, né?
E a gente depende de órgãos governamentais para isso, de uma logística muito bem estruturada, para que a gente atinja tudo no tempo de fazer com que o produto chegue ao cliente na data desejada, né? Então, é estratégico também para a Etcéia. Quando a gente fala de logística também, a gente pode pensar num contexto, a gente está olhando muito o transporte e a entrada do material, né? Quando a gente olha o supply. Mas a logística, ela é um contexto muito mais amplo, a palavra em si, né? Porque quando a gente olha para a parte de expedição, almoxarifado, movimentação interna dentro da companhia. Então, como eu movimento meus materiais para trazer a segurança, para que a carga seja condicionada devidamente no caminhão, com a devida segurança. Então, assim, um case que é interessante trazer, quando a gente fala de estratégia de logística, o transformador, ele tem um registrador de impacto. E a gente trouxe como uma inovação interna para a TSEA, né, e para os nossos clientes, hoje, nas embalagens, quando a gente fala de determinados produtos, as caixas também têm registradores de impacto, porque qualquer impacto que essa caixa tiver, ela já sinaliza para a gente poder atuar antes de chegar no cliente. Então, todo esse processo interno e o processo de abastecimento como de entrega, ele é muito estratégico, porque senão nada acontece. É um trabalho que muita gente não enxerga, que pode parecer invisível, mas que ele ocupa espaço, ele demanda tempo, atenção, cuidado. Exige pessoas especializadas naquilo, né? Seja desde a parte ali, novamente, do abastecimento, desde conhecimento, igual a Josi comentou, da legislação, né? Quando a gente fala da importação hoje, a gente precisa entender muito a legislação aduaneira no Brasil para que a gente consiga fazer um desembaraço efetivo, trazendo compliance, governança no processo e trazendo a credibilidade, né, da empresa, porque é uma responsabilidade nossa perante os órgãos federais para que o nosso processo seja mais fluido. Da mesma forma acontece na exportação e nos Estados Unidos, né? Acho que o ponto que a Sara trouxe, essa questão da nossa preocupação com registrar impacto, é que apesar de parecer ser uma máquina grande, muito robusta, é uma máquina complexa e que tem partes muito delicadas, né? A gente está falando de acessórios aí cerâmicos, então, para conduzir durante uma logística muito longa, por exemplo, na exportação para os Estados Unidos, tudo isso faz parte da estratégia da logística, né? Todo esse cuidado para que as partes, peças e o transformador chegue lá intacto, né? Então, ô Josi, quando a gente pensa, né, que você e a Sara falaram sobre legislação, qual que é a parte que gera mais risco, assim, talvez para uma operação? É a legislação, é a documentação, é prazo ou é, por exemplo, a fiscalização? Quando a gente fala em legislação, a gente tem que pensar muito também num cenário geopolítico global, né? Porque qualquer alteração econômica, política, gera um impacto logístico, né? Como assim um impacto logístico? Podem travar portos, podem travar caminhos e podem até, por exemplo, né, no Brasil é comum a gente ter greve eventualmente de agentes federais. Isso impacta e é uma coisa imprevisível que a gente tem que saber lidar. Então, o que a gente faz com isso quando acontece, né? A gente tenta antecipar ao máximo a possibilidade disso acontecer, um mapeamento de risco correto e um planejamento correto é o que faz ter uma estrutura e uma logística estratégica que possa lidar com tudo isso da melhor forma e sem impactar naquilo que a gente quer, que é a entrega final no tempo certo. Exatamente. E é um dos pontos que a gente traz para dentro, né, do trabalho em equipe de time, é quando a gente fala que o perfil muito logístico, ele tem que ser curioso e tem que estar se atualizando ali o tempo inteiro, né. Então, para você entender o que está acontecendo na geopolítica, você tem que estar atualizado o tempo inteiro, porque qualquer mudança pequena, você pode talvez não conseguir acessar um porto, você pode ter, um exemplo, o Canal do Panamá ter alguma restrição ali, e isso vai impactar diretamente o seu prazo, né. E fazer esse trabalho diretamente com o cliente, porque quando você tem esse cenário, ele está fora de controle, né. Então, é a gente ter esse apetite pelo conhecimento e pelas informações de mercado para trazer isso para a realidade do negócio. Ô Sara, aproveitando essa parte que você disse de curiosidade que a pessoa da área tem que ter, inclusive a gente procura sempre especialistas e pessoas que estão assim, querendo aprender cada vez mais para trazer os melhores para o time. Correto, Danilo. Para a gente é importante, né, a equipe ter apetite ao conhecimento, como eu disse, mas ser pessoas da área de comércio exterior, de logística,
de engenharia de transportes, né? A cada vez mais a nossa demanda tem aumentado e a gente precisa dessas pessoas e pessoas capacitadas para que façam acontecer o processo como um todo, né? A gerência de comércio exterior, ela é coberta desde a parte da importação, onde que tem estudos aduaneiros, então para importação hoje a gente olha o fator de importação, quanto que vai custar para a companhia, né? A gente importa desde carga, uma pecinha pequenininha até uma carga projeto, né? Seja, enfim, eletrocentros, seja até, posso dizer que caixas superdimensionadas, a gente utiliza todos os modais que possam, né, ser operados no processo como um todo. Então, isso exige que as pessoas sejam especializadas, né? E a gente tem desde o desafio mais simples até o mais complexo ali para a pessoa que estiver interessada em fazer parte. Da mesma forma na exportação, né? Na exportação a gente exporta desde a pequena peça até o transformador. Então, é bacana quando a gente tem um time que olha para a estratégia, que faz o negócio acontecer, mas da mesma forma que a gente consiga prospectar as pessoas que tenham esse conhecimento e consigam nos suportar para atender a nossa demanda aí até 2030 e para frente, E para olhando para o frente. futuro. Ô, Josi, o que que a pessoa tem que ter no currículo que é essencial e o que assim, às vezes ela não vai ter, mas ela vai aprender com um time que tem experiência? Eu ia até completar o que a Sara falou, falando que a TSEA tem por cultura ser uma empresa formadora, né? Então, a gente valoriza muito os nossos profissionais e tem essa cultura de ser formadora. Eu acho que hoje o essencial é o que a Sara falou, né? O apetite pelo conhecimento, mas também trazer consigo, né, o conhecimento vasto de comércio exterior. Isso é importante para a gente, né? Isso é um diferencial, eu acho. Né? E é uma área que está crescente, né? Tem um volume de profissionais aí alto e crescente. Então, eu acho que hoje o mais importante seria isso, né? A vontade de crescer junto, de aprender e o conhecimento em comércio exterior. Aí, com a expansão da fábrica prevista para inaugurar no primeiro trimestre de 2029, vai dobrar o número de transformadores que a gente produz, ou seja, vai dobrar também o número de projetos que precisa. Sim, a gente já vem investindo, né, no crescimento da equipe. Como a Sara falou, hoje a gente já tem mais de 20 pessoas aí na equipe como um todo. E estamos investindo num maior crescimento e desenvolvimento da equipe que já está lá também. Vou voltar um pouquinho naquela parte do projeto. Quais são os maiores gargalos assim que a gente pode falar do Brasil? Ou então num projeto que vocês têm que prestar atenção quando ele é fechado para garantir que o produto realmente vai chegar tanto na TSEA, primeiro o suprimento, para depois ser levado embora esse produto já finalizado para o cliente? Quando a gente recebe o estudo da proposta, né, e até da venda ali, quando efetiva essa venda, a gente tem algo que chama estudo de viabilidade. Então, esse estudo de viabilidade ele vai trazer a visibilidade de quais são os desafios que a gente vai enfrentar numa logística no Brasil. Um exemplo é, se eu tenho uma restrição de acesso, como por exemplo uma ponte, e aí como eu vou transpor essa ponte com o transformador, qual o tipo de equipamento, qual é a velocidade que vai ter esse equipamento para que seja feito tudo com segurança, né? Então, o primeiro passo é ter essa estratégia e ter esse estudo para, em cima disso, a gente desenhar as próximas etapas. Completaria com alguma coisa, Josi? Por exemplo, assim, alguma coisa que as pessoas nem imaginam que pode ter no meio do caminho, tanto para chegar quanto para sair? Eu completaria só que a gente está falando, quando a gente fala, tá em Brasil, de estradas brasileiras, né? Em que o mapeamento delas muitas vezes é desatualizado, né? Então, por isso é tão importante todo esse estudo de viabilidade, porque ele muda muito ciclicamente. Então, é importante a gente ter bons parceiros que estejam sempre atualizados, mas mesmo assim sempre exige um estudo direto, de todo o trajeto. E constante, né? Esse é o tempo inteiro a gente tem que estar ali buscando essa informação. Um exemplo é, por exemplo, se estiver chovendo. A chuva em si, ela já muda toda a característica do transporte, ela já muda o lead time da entrega, ela pode trazer alguma situação na estrada que a gente vai ter que fazer um outro estudo, fazer uma outra rota, né? Então, todo esse cenário impacta também. Eu brinco que Isso é um muitas vezes os demandantes queriam que a gente fosse dono do tempo, né? Que a gente coordenasse o tempo para que não tivesse nenhuma intercorrência ali. Mas a gente tenta, de alguma forma, sanar isso num bom planejamento, tendo ali um pouco mais de folga em dias de transporte, tudo isso a gente tenta fazer Para dar certo. para dar certo. para fazer acontecer.
Você que está assistindo, está gostando do papo? Lembra de curtir, deixar seu comentário aqui no Tisseia Talks. Hoje o episódio é sobre desafios logísticos. E eu vou mostrar um dos desafios, que é um case aqui dentro da Tisseia. A gente separou esse vídeo para realmente vocês comentarem como que foi feito, por exemplo, o estudo, porque o que impressiona no vídeo é a hora que o caminhão está passando lá naquela ponte e levando um transformador de potência gigantesco. E ali, vamos ver junto ali, e você comenta, por favor, Sara, Josi. Tá ótimo. Esse caso para a gente ele foi um desafio, foi um trabalho logístico que ele começou praticamente um ano antes do transporte, porque exigiu até do próprio cliente a construção da ponte, a manutenção dessa ponte. Então, novamente, né, foi feito um estudo de viabilidade pelo nosso parceiro, foi um desafio grande porque hoje o transportador, né, esse parceiro específico aí que está operacionalizando essa entrega, ele é um dos únicos no Brasil que pode fazer também estudos e laudos de viabilidade para o transporte. Então, nesse caso, a gente teve 2 empresas fazendo o estudo, tanto a empresa, né, contratada pelo nosso cliente e a nossa própria contratação também. Validado isso, um dos pontos que é interessante quando ele está passando ali, ele tinha uma velocidade que era determinada, que era controlada, que ele podia fazer esse trânsito só a 10 quilômetros por hora, né? É uma ponte que quando você olha ela, realmente dá um friozinho na barriga, né? Até para passar ali caminhando. Então, Mas tudo seguro e planejado. tudo seguro, planejado, validado por laudo de viabilidade, engenharia, né? E muitas visitas foram feitas também, acho que isso é importante. E o que é legal, depois da passagem, novamente se faz um estudo para validar esse impacto. E a gente já tem uma segunda entrega para acontecer, para passar nessa ponte também. Onde que é isso? No Brasil? É no Mato Grosso do Sul. Uhum. E o que é interessante? É um projeto tão complexo que o transit time dele, ele é um transit time que ele acaba sendo flexível, né? Igual a Josi trouxe, muitas das vezes é esperado que a gente tenha um controle do tempo, é esperado que a gente traga e entregue aquilo dentro do prazo que foi estabelecido de 20 dias, mas são tantas intercorrências que no final pode se estender de fato, porque a gente precisa ter a garantia e a viabilidade que vai ser feito tudo com segurança. E por mais que a gente faça, né, todos os estudos, a gente tenta mitigar os riscos, mas o coração aperta na hora que você vê esse vídeo. A gente sabe que está seguro, mas então por isso eu acho que é tão importante, né, contemplar esse estudo de uma forma global, né? Não se tentar ser dono do tempo, mas ter um plano de mitigação se acontecer alguma intercorrência ali. E realmente eu acho que esse é um case de sucesso, em que isso foi feito muito bem feito, a 4, 6 mãos, né? Se a gente contar aí com o estudo do cliente também, para ter esse sucesso aí no final da operação. E esse sucesso ele vem muito com o que a Tisseia tem dentro dela, do DNA dela, que é precisão sob medida, que é o quê? É um projeto extremamente detalhado, feito a várias mãos, igual vocês falaram, com engenharia. Então, assim, são profissionais de logística, de transporte, mas que também estão com os engenheiros fazendo toda essa viabilidade. Dá esse frio na barriga, mas a gente sabe que funciona porque é ciência. Sim, exatamente. É a matemática, né? Ela não falha. E o que é ver, por exemplo, um equipamento que pode chegar a ter até 275 toneladas, se eu não me engano, passando e chegando até o cliente, levando a estabilidade que esse cliente precisa para garantir o funcionamento, às vezes, de uma cidade inteira. Eu acho que primeiro é o orgulho, né? O orgulho de pertencer à TSEA e de ter podido proporcionar a ela uma entrega segura e feita de acordo com normas de segurança e tudo aquilo que faz parte dos valores da TSEA. Então, eu acho que esse é um dos maiores ganhos que a gente tem aí, é o orgulho em pertencer, em poder estar provendo isso num universo hoje que a gente fala de demanda energética alta, né? Está contribuindo para esse crescimento, eu acho que dá orgulho em pertencer e em fazer. E eu acho que o que é legal, né? Eu brinco muito que tem a questão do bichinho da logística, né? Ele te picou ali, você não sai da logística nunca mais da sua vida. Então, nesse quesito que a Josi traz de orgulho, nós que somos do time da logística, né? O nosso time hoje, logística, falando da gerência de comércio exterior, ele é composto por mais de 20 pessoas, então é um time grande fazendo acontecer ali. Que não faltam desafios. Que não faltam desafios.
E a cada entrega que a gente faz é uma conquista, porque o projeto em si, o que que é o gostoso do nosso trabalho? Ele tem um começo, um meio e um fim a cada projeto, né? É sempre único, E ele é sempre único, porque é uma entrega diferente, é um desafio diferente. um peso diferente. Então, para quem gosta de desafio, aqui é o lugar, né? A gente fala que a TCE é o lugar porque e fazer isso acontecer da melhor forma possível, né? Com entrega de qualidade. Desafios na logística sempre vão existir, né? O que difere o time é como você transpõe esses desafios e faz a entrega acontecer. Vamos pensar em desafios agora, saindo um pouco do Brasil e ir para outra ponta da América, lá na parte norte dela. O que muda quando a gente fala de operação nos Estados Unidos? É muito diferente da do Brasil. Lá, por exemplo, a infraestrutura rodoviária, ela é melhor, tem mais segurança no caminho que vai passar. Como que funciona isso? É, digamos, bem diferente do Brasil, por quê exatamente, né? Os Estados Unidos, tem uma grande divisão de estados e cada estado lá tem a sua legislação própria, que já muda, já assim, de cara, a configuração em relação à logística no Brasil. A logística no Brasil, o departamento de trânsito é um departamento nacional, né? Então, quando você fala de licença, você tira uma licença nacional. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua lei e a sua regra. Isso já dificulta um pouco quando a gente fala de transporte interno. Agora, uma outra vantagem, na verdade, que tem os Estados Unidos em relação ao Brasil é que eles têm uma linha férrea muito grande e muito bem estruturada, o que facilita também a operação logística interna via férrea, né? E aí a gente mitiga um pouco essa questão de licenças e liberações internas lá de transportes via carretas. Já no Inclusive até Brasil, prazo, né, também, porque já fica mais acertado quando tem uma operação férrea estabelecida. mais ou menos. Mais ou menos? Porque os Estados Unidos ele tem um mercado muito aquecido, né, de transporte, de logística. Então, essa linha férrea, ela tem uma demanda muito alta. Então, tudo isso acaba não sendo tão controlado assim, Uhum. né? Então, a Tem muita gente tem competição. Ela é mais estruturada, mas tem muita competição, todo mundo querendo também. então é exatamente um balanço entre o estudo de rota terrestre via caminhão ou estudo férreo, né? A preferência é sempre o férreo, né? Que é mais fácil, mais seguro. E aí, para até atender um pouco dessa diferença de legislação estadual que existe mais lá, a gente também tem um time que atua exclusivamente lá para poder ajudar nessa parte. Esse time que a gente tem lá, a gente tem uma gerente, né, de logística lá também, que atua diretamente lá com grande conhecimento na área, com todo o suporte logístico que a gente tem lá, grandes parceiros logísticos lá nos Estados Unidos, que permitem que a gente faça tanto esse estudo que a Sara falou, né, detalhado no Brasil, também é feito nos Estados Unidos da mesma forma. Você ia complementar, eu te cortei? Não, o ponto, assim, o que é interessante também, quando a gente olha para a estrutura dos Estados Unidos, né, além dessa questão férrea, ele é um fator propulsor, porque você fala de transpor um país a outro, muitas das vezes você pode transpor os Estados Unidos a Canadá com linha férrea, né, e que é um cenário diferente do que a gente encontra aqui no Brasil hoje, né, a carga projeto hoje, infelizmente, a gente não consegue viabilizá-la, né? E é um desejo, né? Um desejo futuro que isso possa acontecer. Mesmo que você tenha um transit time maior, você tenha esse cenário, mas você tira a carga da estrada e você traz uma estabilidade ali, talvez uma segurança maior no que tange o transporte, né? E no quesito, né, comparando países, o que é interessante é que os desafios lá são bem diferentes do nosso do Brasil, porque lá a gente pode ter o desafio até de tornados, né, enfim, furacões, né, Tempo, questão de mais tempo. complexo. Por isso a curiosidade que você falou, para a pessoa não ficar para trás. Não pode, a gente tem que fazer estudo eu ia falar season aqui em inglês, mas Tem neve também, né? Então, tem restrições até de períodos de tempo em que é restrito, não pode transportar naquele período de tempo. Então, tudo isso tem que ser considerado, muito mais crítico às condições climáticas do que no Brasil, né? Quando vai ganhando essa experiência desses desafios que às vezes não tem aqui, isso também ajuda a abrir a cabeça para os que tem aqui e pensar de forma diferente para poder atender? Isso fortalece cada vez mais? Ou o contrário, o que a gente tem aqui que atrapalha muito e lá é mais fácil já? Ah, não, isso aqui é tranquilo, a gente já sabe como fazer isso por causa da experiência. Eu acho que um mercado com certeza contribui muito no outro. Eu e Sara tivemos
uma reunião com o pessoal do MRS, né, trazendo para fazer um estudo maior sobre viabilidades de voltar a pensar em transportar transformadores e reguladores via linha férrea, né? A gente tem uma linha férrea que chega até Contagem, bem perto da nossa fábrica, e eles se mostraram muito dispostos. Eu acho que eles falaram que eles têm muito interesse nesses investimentos, então isso é uma coisa que a gente traz de experiência de lá para cá e que a gente pode contribuir em conjunto aí para o crescimento desse estudo, né, de viabilidade férrea aqui para o Brasil em transporte. Porque tem espaço, né, para poder melhorar e crescer também. Sim, e assim, né, além desse ponto do conhecimento do que acontece nos Estados Unidos, eu acho que um grande fator que é propulsor para nós, né, como supply chain, gerência de comércio exterior como um todo, é ter a equipe nos Estados Unidos, porque é uma troca muito rica de conhecimento, né? Então a gente tem essa interface praticamente diária, a gente pode dizer isso, com essa troca, onde que um time complementa o outro, né? Então, isso é muito rico para a gente internamente, porque isso faz o time como um todo ali pensar fora da caixa e trazer oportunidades para o negócio, né? Para o futuro, o que que vocês acham que seria, assim, desafios que vão precisar ser superados? Não somente da nossa parte como TCEA, mas realmente, assim, de estrutura, infraestrutura no país para poder garantir cada vez mais uma entrega de qualidade. O que que vocês acreditam que vai ser pauta, assim, para os próximos anos da área? Eu acho que disponibilidade de linha de eixos, né? A gente já vê isso acontecendo e a gente não vê as grandes empresas de transporte se preparando para um futuro onde a demanda de cargas vai aumentar muito aqui no Brasil. Então, eu acho que esse é um desafio, é um ponto que a gente tem que pensar já em melhorar. Eu acho que a questão da via férrea no Brasil, eu acho que é muito importante pensar num crescimento, não só olhando para o lado de cargas, projetos, mas carga geral. Eu acho que o Brasil precisa evoluir em linhas férreas para ter uma logística mais eficiente. E as estradas, eu acho assim, né? A gente tem aí estradas sendo privatizadas, então melhorias, um controle mais rígido, né? Um estudo mais completo. Eu acho que isso faria também a logística avançar aqui no Brasil. E também no quesito de legislação, né? Ela ser mais clara. Hoje os nossos transportes todos são pautados em licenças, então essas licenças a gente tem um tempo para que isso seja autorizado, né? Então você tem uma legislação mais clara sobre quais os pontos, as necessidades, os prazos. Ter essas equipes, né, sejam governamentais, de escoltas, estruturados para que possam fazer o trânsito dentro do prazo determinado, porque quando a gente fala de uma carga superdimensionada na estrada, obviamente tudo é planejado, é avaliado todos os riscos, mas o quanto a gente puder transpor, obviamente, dentro da velocidade controlada, mas que a gente consiga entregar num menor prazo é o ideal. E isso tudo é pautado em legislação, né? Então é importante essa proximidade com, enfim, todos os órgãos que façam isso acontecer e que seja, de fato divulgado para a gente, né, para trabalhar em conjunto. É um outro ponto que eu acho que a gente também esqueceu de falar, e eu acho que isso conta como expansão de transporte no Brasil, até quando você olha em potencial de exportação, você vê aí o agro crescendo também, é a questão de estrutura de portos, né? Eu acho que, por exemplo, o Porto de Santos hoje é um porto extremamente congestionado, né? Então, essa questão de estruturação de novos portos, de operação em novos portos, terminais, isso também deveria ser uma necessidade de investimento constante aqui no país, né? Igual quando vocês comentaram no início do episódio, a própria questão de atualização real da condição de estradas, de mapa, porque imagina o tempo que é para vocês também pegarem, olhar se aquela rodovia vai ter um viaduto ou uma passarela que o caminhão dá conta de passar ou não. Não teria toda essa perda de tempo se tudo tivesse atualizado e organizado. Exatamente. Então, beleza, muito obrigado pela participação. Quando o papo Obrigada é a bom, você. o tempo voa. E até a próxima para você que está assistindo o TCEA Talks. Lembra lá de seguir a gente, deixar seu comentário para que a gente continue desenvolvendo aqui as ideias do mercado de infraestrutura elétrica crítica. Até a próxima.